meu amigo, alô, minha amiga, gente que é fã do rádio, como a gente também é. Nesta série, eles ajudaram a escrever a história do rádio no Brasil. Nós estamos revelando pessoas que fizeram a história do rádio. Vozes do Brasil é uma série que traz entrevistas, bate-papo, aquela coisa bem descontraída, com grandes amigos. Alguns eu não conheci diretamente, a não ser como ouvinte. Outros eu tive a oportunidade de trabalhar próximo. Outros foram meus comandados, porque eu dirigi algumas emissoras de rádio neste país, notadamente aqui em São Paulo. Mas hoje nós vamos conversar, eu não posso nem chamá-lo para o palco, porque nós não vamos falar de rádio musical. Eu vou chamar para o campo, porque nós vamos conversar com uma das mais belas vozes, um dos maiores nomes do jornalismo esportivo do Brasil, e eu vou chamar aqui para esse lado do campo o nosso querido e considerado Edemar Anuzek. Como está? Tudo bem, um abraço, Marioca. Alegria poder participar das Vozes do Brasil. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui à sua disposição para falarmos um pouco do que amamos, que é o rádio. Exatamente. A nossa paixão é muito comum. Aliás, nós estamos combinando até nas camisas hoje. Eu costumo apresentar o programa com uma camiseta azul, variando um pouquinho, mas sempre para manter a linearidade. E hoje estou vendo que você também escolheu uma cor azul quase parecida, quase no mesmo tom. Mas seguindo a conversa, eu queria saber onde, quando e de que jeito Edemar Anuzek, que quero crer tenha uma origem europeia, mais para o lado da Alemanha, ou algo parecido, quando é que o garoto se descobriu locutor de rádio ou talvez narrador de jogo de botão? Olha, Marioca, meus amigos, eu sou descendente de alemães por parte de mãe. Minha mãe era nascida em Berlim, da Alemanha. Descendente por parte de avô, não o pai, porque o pai era brasileiro, mas meu avô que nasceu numa cidade que hoje pertence à Rússia, mas isso lá no outro século. Olha, eu, logo com 14 anos de idade, comecei a jogar, aliás, antes, já com 10 anos, jogava futebol em Blumenau. Eu sou de Blumenau, Santa Catarina. E eu, com 14 anos, já comecei a trabalhar. Tanto que, com 75 anos, eu já estou aí há muitos e muitos anos na labuta. Não no rádio, especificamente. 65 anos, mas sem ser especificamente no rádio. Eu, na verdade, eu estou no rádio desde 1962, quando dei os primeiros passos. Porque eu, desde criança, adorava ouvir a rádio. Minha mãe ouvia as radionovelas da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Eu acompanhava o Jerônimo, Herói do Sertão, o Anjo e outros programas que a Rádio Nacional apresentava no fim de tarde. E, como meu pai adorava ouvir futebol, eu também comecei a me acostumar a ouvir, porque perto da nossa casa existia um estádio de futebol e um clube que eu joguei futebol de salão e punhobol, um esporte trazido ao Brasil pelos alemães. Aliás, fui tricampeão da categoria juvenil e terceiro colocado no primeiro campeonato sul-americano que aconteceu em 1962 no Rio Grande do Sul. Bom, eu comecei em 62 fazendo plantão esportivo. Fiquei 8 meses fazendo plantão esportivo. Como ninguém pagava nada, nem a passagem do ônibus, eu resolvi parar. E aí, mais adiante, voltei a contactar a rádio, porque estava no sangue, né? Eu queria trabalhar no rádio. E comecei a fazer boletins para a rádio onde eu dei os primeiros passos. Rádio Nereu Ramos de Blumenau. Eu comecei a fazer boletins às terças e quintas-feiras num programa chamado Panorama Esportivo, porque eu morava e jogava na base do Guarani de Blumenau, o Guarani, que era o time do meu bairro. Eu comecei a fazer dentro de um programa Panorama Esportivo, num quadro que chamava assim: a Nereu vai ao estádio e conta as novidades. E aí o pessoal me chamava: e agora vamos até o outro lado do Rio, em Topava Norte, saber o que aconteceu no treino de hoje do Guarani. O grande problema é que na casa dos meus pais não tinha telefone. E veja lá, 62 para 63, eram escassos os telefones. Eu tinha que me desdobrar, saía correndo o treino com o papel tudo anotadinho, a escalação das duas equipes que jogaram, que treinaram,
e ia procurar um telefone. Às vezes era de uma pessoa próxima do estádio, outra vez atravessava a ponte, ia lá na fábrica de gaitas Hering, onde eu trabalhava, comecei a trabalhar em 60. Meu pai trabalhou 41 anos lá, foi o primeiro funcionário, ele e a minha tia, e conseguia fazer boletim. Mas aí foi me inteirando, voltei a fazer plantão esportivo na Rádio Nereu Ramos. E lá por 63 para 64, eu fui verificar de perto, porque a rádio ficava no estádio do Grêmio Esportivo Olímpico, a uns 800 metros. Fui verificar de perto, eu estava trabalhando no plantão, ia fazer plantão esportivo, uma quarta-feira à noite. Fui verificar de perto como é que era o trabalho que se fazia para colocar no ar uma transmissão esportiva. E fui ao estádio, junto com a Kombi de frequência modulada da Rádio Nereu Ramos. Aliás, a Nereu tinha uma Kombi de frequência modulada. Essa frequência modulada foi construída pelos técnicos da Rádio Bandeirantes de São Paulo, com os quais o Evilásio Vieira, o querido Lazinho, que foi diretor-geral da emissora, foi prefeito, deputado e senador, ele tinha muito contato e acabou comprando uma unidade de frequência modulada. Então, instalado dentro de uma Kombi, falava de qualquer lugar. Eu fui ao estádio para ver de perto como é que o pessoal trabalhava, como é que funcionava aquilo ali. E estou lá embaixo no gramado, olhando o cara puxar os fios, ligando equipamento e coisa e tal, quando, de repente, o operador técnico chega para mim e fala assim: Demaro, o Álvaro Corrêa quer falar contigo. O Álvaro Corrêa era o comentarista e o chefe da equipe de esportes da Nereu. Eu coloquei o fone. Pois não, seu Álvaro. Escuta, você não tem condições de fazer reportagem hoje aí? Pô, era o que eu queria, né? Sem ter pedido nada, sem saber o que ia acontecer. Porque o repórter designado, grande jornalista paranaense Alfredo Otto, desaparecido, ele era, além de apresentador de programas e comentarista e de repórter, também era vendedor da Swift do Brasil para a região sul do país. Ele não tinha voltado. E eu fui fazer o trabalho de repórter. Tanto fiz o trabalho que agradei e acabei deixando o plantão esportivo para virar repórter de campo. Até aí nada de grana, nada. Foi rolando o tempo, eu fazendo ponta em jogos aí, segundo ou terceiro posto, transmitindo às vezes 2 minutinhos, 3 minutinhos, e o locutor titular me dava essa oportunidade. Até que num determinado sábado, uma partida amistosa disputada entre Guarani e Amazonas, no estádio do Guarani, que era perto da minha casa, eu estava atrás do Ivo Suter, que está vivo lá em Caruaru, comentarista, narrador. O Alfredo Otto era o comentarista já falecido, eu não me lembro que era o repórter. E terminou o primeiro tempo da partida, eu estou ali olhando, o comentarista entrou, comentou. Quando ia começar o segundo tempo, o Ivo Suter virou para mim e falou assim: e agora, para transmitir o segundo tempo de Guarani Amazonas, Edemar Anuzetti. Eu peguei o microfone, não sei se eu tremia ou não tremia. A verdade é que eu peguei o microfone e comecei a narrar, viu, Malhoca? Comecei a narrar, narrei o jogo. E depois do jogo eu falei assim: escuta, e agora, hein? Você vai ter problema com o Lazinho. O Lazinho não queria ainda que eu narrasse futebol, que era muito verde e coisa e tal. Eu tinha, na verdade, 18 anos de idade, 17 para 18 anos. Mas aconteceu. Foi a partir daí que eu comecei a narrar futebol. E no dia 1º de maio de 1964, aconteceu a festa do Divino Espírito Santo em Blumenau. O São Paulo ganhou. São Paulo tinha o Del Vecchio, tinha um grande time de futebol. São Paulo ganhou de 3-2. E eu estava lá como repórter nesse jogo. Só que na véspera dessa partida, com a presença de, não sei se era o Flávio Araújo, o Mauro Pinheiro, todas as emissoras de São Paulo tinham lá narrador, comentarista e repórter. As do Rio Grande do Sul também. E na véspera da partida, o Ivo Suter, que era o chefe, era o locutor titular da rádio, promoveu um debate à noite na rádio, convidando várias dessas personalidades, vários desses jornalistas, e foi fazer um bate-papo. No dia seguinte, antes da partida, de manhã ele chegou na rádio e perguntou para o Lazinho, que era o diretor: e aí, chefe, gostou? Não gostei. Você falou mais do que os entrevistados. E aí, depois à tarde, teve a partida, e no dia seguinte, 2 dias depois, o Ivo Suter pediu demissão do cargo de narrador da rádio e foi trabalhar na emissora Continental do Rio de Janeiro. Aí começou a minha história como narrador esportivo na Rádio Nereu Ramos em Blumenau. Aliás, uma estreia, o clássico da cidade era Palmeiras e Olímpico.
Marioca, quebrou o maior pau da história. O Olímpico ganhou por 2-1. O árbitro não saiu de camburão. Eu não sei como é que ele saiu, que conseguiu sair. Aconteceu de tudo. E a partir desse instante eu deixei a rádio, a fábrica de gaitas Alfredo Eric, onde eu trabalhava, a contragosto do meu pai e da minha família, e fui contratado como funcionário fixo da Rádio Nereu Ramos em CLT. E aí começou. E dei sorte que no primeiro ano, exatamente em 64, o Campeonato Estadual terminou em 65, o Grêmio Esportivo Olímpico de Blumenau foi campeão catarinense de futebol. Aí começou tudo, viu, Marioca? Aí começou. Aí a consagração foi completa, né? Demar, eu sempre costumo perguntar para as pessoas, se você não fosse o consagrado locutor que é, você teria tido outro interesse, ainda que no rádio, para fazer ou um quebra-galho, eventualmente fazer programa musical, ou fazer jornalismo puro, tipo hard news, alguma coisa assim, ou você só queria ir para o lado esportivo, abraçou e não largou mais? Olha, eu cheguei a participar de um programa que era produzido pelo jornalista de Presidente Prudente já falecido, depois meu compadre Nelson Tófano, que era colega do Flávio Araújo, lá em Presidente Prudente. O Nelson Tófano recebia da Rádio Marim Veiga do Rio cópia dos programas de humor. Ele traduzia isso aí, tinha vários programas, um dos quais era Show de Butinadas, apresentado às segundas-feiras. Eu ainda nem trabalhava na rádio oficialmente, mas era convidado e de vez em quando participava do Show de Butinadas, era gravado, apresentado às segundas-feiras à noite e depois reproduzido domingo antes do futebol. Era realmente espetacular, com várias figuras, coisas assim fantásticas, por exemplo, para fazer barulho de chuva, tinha um balde cheio de água, os caras jogavam um sonrisal dentro, ali tinha uma escadinha de madeira no fundo, o cara passou a escada, subia a escada, tinha uma porta para abrir, quer dizer, tudo feito dentro da realidade que ainda o rádio tinha. Mas eu não só participei desse programa, como eu cheguei a apresentar programas musicais. Até porque depois que eu casei em 66, eu fazia um programa aos sábados das 8 à meia-noite, uma bufunfazinha a mais. E participava de manhã das 6 às 9 do Rádio Sequências NR. Eu era o locutor comercial, além de apresentar um programa esportivo, que chamava Antena Esportiva, que era das 7 às 7h30. Eu já fiz tudo. Aliás, depois, já mais adiante, em 92, quando eu passei 2 anos em Blumenau, meus pais tinham falecido, eu voltei a essa rádio Nereu Ramos, em Blumenau. E durante 2 anos, eu apresentei um programa das 6 às 9 da manhã, chamado Dia a Dia. O maior sucesso no jornalismo da época, dos anos 92, 93, 94, em Blumenau. E o maior faturamento da rádio, meu e da rádio, que era tete a tete, né? Metz a metz, 50-50. Mas muito bom. Você lembrou um momento importante do rádio, e eu sempre gosto de fazer uma pausa, uma intervenção, não para atrapalhar, mas para acrescentar alguma coisa. Quando você falou das gravações que você fazia no programa de humor, você falou dos efeitos, né, que hoje estão gravados, que estão em pastas de arquivo e tal, mas naquele tempo a gente chamava de contra-regra, porque o nome contra-regra vem de uma bobagem, de uma brincadeira, dizendo, olha, o que você não pode fazer no estúdio é barulho, só tem que ter a voz do locutor. Então inventaram esse negócio de fazer barulho no estúdio, aí falaram, olha, alguma coisa contra-regra. E passou a ser, não só nas novelas de rádio, como depois nas gravações, passou a ser uma coisa extremamente importante antes das trilhas sonoras, porque eram os ruídos que repetiam situações ao vivo que nós fazemos, que nós sentimos, que nós ouvimos. Então o rádio se aproximava cada vez mais do ouvinte exatamente por causa disso. Então foi muito legal você ter essa chance de trabalhar não com a sonoplastia, mas com a contra-regrada. E quem já viu e já ouviu entrevistas de alguns dos nossos amigos que já participaram aqui, já contaram como é que era esse tipo de trabalho, aquilo que eles faziam no estúdio, e vários truques, né? Os trovões feitos com uma lâmina que às vezes era
alguma coisa perto de folha de Flandres, um zinco, alguma coisa assim, então dava aquela sensação. Outros colocavam feijão numa bexiga, enchiam a bexiga e ficavam chacoalhando, e assim ia. Foi muito legal a gente ter essa oportunidade. E bom saber também que você já percorreu outros caminhos no rádio, e principalmente o mais agradável, depois de você dizer trabalhou muito de graça, e outros colegas nossos já contaram isso aqui, dizer que conseguiu um bom faturamento, tanto para a rádio como para você. Esse é o auge, é um bom ponto da carreira. Mas prossiga você. Bom, em 1966 eu casei, em 67 eu fui contratado para fazer uma página diária do jornal Cidade de Blumenau, era a sexta página. Eu fazia o texto, tirava as fotos, fazia as fotos e diagramava. E colocava numa caixinha que ia para Joinville. O grupo do jornal A Notícia era o mesmo do jornal Cidade, e era impresso em Joinville. Uma parte ia às 11h30 da manhã com ônibus, outra parte às 5h30 da tarde, com a Kombi do jornal que ficava em Joinville e pelas 4 horas da manhã voltava já com o jornal impresso. E, ao mesmo tempo, eu continuava trabalhando na Rádio Nereu Ramos. Só que em 1972, o grupo da Companhia Catarinense de Seguros comprou o jornal e comprou a Rádio Alvorada de Blumenau. E como eu era editor-chefe de esporte, eles falaram assim, olha, você vai trabalhar conosco, agora nós queremos que você seja também o chefe de esporte da rádio. E eu saí, para ganhar o dobro que ganhava na Rádio Nereu Ramos. Era uma bela de uma grana. Continuei editando o jornal e passei a comandar a equipe de esporte da Rádio Alvorada, que tinha pouca potência, 1 quilowatt de potência, alguma coisa assim. Só que aí começamos a fazer jogos que ninguém fazia lá, porque tinha muito jogador de fora de Santa Catarina jogando do Rio de Janeiro, e o futebol do Rio sempre foi forte. O pessoal de Blumenau, naquela região do Vale de Itajaí, adora muito o futebol do Rio. E eu me lembro, eu, comentarista, saímos de ônibus da Penha a São Paulo ao Rio de Janeiro, são 800 quilômetros, ida e volta, 1.600 quilômetros. A gente ia na sexta-feira, para fazer o jogo no domingo à tarde. E fizemos algumas partidas no Maracanã com exclusividade, jogos bem vendidos, que o pessoal adorava e não tinha televisão. E numa dessas partidas, eu já tinha conhecido o Vili Gonzer, que um dia apareceu na Rádio Nereu Ramos com um grupo de colegas da Rádio Independência de Curitiba, para transmitir um sábado à noite um amistoso do Curitiba em Timbó, que é uma cidade próxima a Blumenau. Só que tinha só 2 linhas de transmissão. E uma das linhas era da Rádio Nereu Ramos e a segunda de uma outra co-irmã. E a Rádio Independência tinha que transmitir o jogo, queria transmitir o jogo. E o Lazinho abriu a mão, ele falou assim, olha, vocês transmitem, fiquem à vontade. Nós botamos em cadeia. E aconteceu isso daí. Colocaram em cadeia. E eu estava transmitindo o jogo no Maracanã, antigo Maracanã, atrás das cabines de transmissão, que não tinha cabine para todo mundo, então você ficava em pé transmitindo atrás, e atrás tinha a tribuna de honra. E a Jovem Pan também foi transmitir essa partida lá, que era um domingo. E aí eu vi assim, à distância, um cidadão de chapéu, que era o Randall Juliano, que eu conheci mais tarde, que foi um verdadeiro pai para mim, no rádio em São Paulo. Conheci o Bento de Oliveira. E aí o Bento de Oliveira, durante a transmissão, porque o Vili Gonzer estava lá, me cumprimentou, nos cumprimentamos, o Vili Gonzer falou, pelo que eu deduzi, dá uma ouvida no rapaz lá, como é que ele está. E eu transmiti o jogo, fui embora, nos despedimos, passaram-se uns dias, toca o telefone, e a telefonista fala, senhor Edemar, tem uma ligação do senhor para o senhor de São Paulo, da Jovem Pan. Da Jovem Pan, que legal. Fui atender, aí era o Vili Gonzer, falou assim, fala, alemão! Fala, Vili Gonzer, tudo bem, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem? Ele inventou uma história, ele falou assim, pô, eu estou te ligando, eu estou querendo passar o Natal aí na região de Camboriú, você tem alguém aí que aluga apartamento, casa e coisa e tal? Eu falei, tem uns amigos, é uma questão de consultar. Depois de falarmos bastante disso, ele falou assim, mas a verdade... Eu estou te ligando por outro detalhe. Quero te convidar a fazer um teste na Jovem Pan. E aí aconteceu.
em meio aos Jogos Abertos de 72, em outubro, na cidade de Itajaí. Eu saí um domingo de manhã com meu carro e vim a Curitiba para transmitir uma partida entre Curitiba e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Curitiba ganhou de 4-0, me lembro isso como fosse hoje. E o comentarista que veio de São Paulo, com a diária e mais um cachê, era uma grana maravilhosa, Cláudio Karsub. Eu não conhecia o Karsub, mas aí o Vini Gonza tinha falado assim, olha, vai aparecer um cara assim de gravata, bonitão, um careca e coisa e tal. Aí eu olhei uma hora, estou atrás das cabines lá onde a rádio tinha contratado assistência técnica da Rádio Clube Paranaense. Eu já tinha falado com o operador, tá? Aqueles microfones antigos, quadrados, tipo da BBC de Londres. E aí apareceu Cláudio Karsub. Ele chegou e falou assim, você que é o Edemar Danezek? Eu falei, sou o seu Karsub, como vai o senhor? Tudo bem? Foi maravilhoso. E aí eu peguei, transmiti acho que uns 4, 5 minutos do primeiro tempo, deu uma diferença do clássico Palmeiras e Portuguesa, que o Vini Gonza estava transmitindo exatamente do Palestra Itália. O Palmeiras ganhou de 1-0 com o Leivinha. No segundo tempo deu diferença também, de alguns minutos, eu transmiti. Nos gols a gente transmitia, gritava, opa, bateu, coisa e tal. Tanto que eu saí, voltei para Itajaí para continuar a cobertura dos Jogos Abertos Santa Catarina. No carro fui ouvindo show de rádio. Naquela época tinha rádio de onda curta. O famoso rádio de São Francisco pegava um monte de rádio. Onda curta era a paixão da gente. E eu fui ouvindo show de rádio. E o San Girardi devia estar chorando pra caramba. O San Girardi teve que reprisar de do Morumbi chorando. O Arquibaldo dizendo assim, não chore do Morumbi. Olha lá o Curitiba de novo. E soltaram os gols que eu narrei. Passaram-se uns dias, isso foi domingo. Na quarta-feira me liga, na quarta-feira eu estou saindo lá da hospedagem que a gente tinha, ficava lá em escola para cobertura, era difícil naquela época. A gente viajava no ônibus dos clubes para fazer jogos. Não tinha as unidades móveis das rádios, a nossa só tinha uma, a Rádio Nereu Ramos, e só fazia jogos próximos, até Itajaí, Brusque, Timbó, Pomerode, desses lugares aí. Mas daí para fora, não. Você tinha que ir junto com a delegação. Até que eu estou saindo, então, da hospedagem lá para ir transmitir um jogo de voleibol feminino, Blumenau e não sei quem lá. Blumenau tinha como sua estrela principal Ana Moser. E quando eu estou chegando no ginásio, a montar o equipamento lá, que a gente transmitia, assobiava e chupava a cana, né? Transmitia, preparava o equipamento, ligava o equipamento, puxava fio, era complicado. Aliás, tem uma história de puxar fio, depois você vai gostar. E aí o pessoal só escuta, o pessoal está falando que você tem que ir na telefônica aí, que a Jovem Pan quer falar com você. Aí eu falei, pô, mas agora eu vou transmitir o jogo, né? Eu transmiti o jogo e depois do jogo eu fui à telefônica e tinha um recado realmente da companhia telefônica. Você vê como era reduzido o espaço, a companhia telefônica era pequena e não tinha condições técnicas para atender muita gente. Aí fizeram a ligação, a moça falou assim, olha, pediram para o senhor fazer uma ligação a cobrar. O telefone é esse, então faça a ligação, por favor. Aí ligou, eu não sei quem é que atendeu na Jovem Pan, eu falei assim, eu queria falar com o senhor Vini Gonza, que era ele. Aí entrou uma voz assim, alô, o Vini está? Aqui é Narciso Vernizzi. Ô, seu Narciso, como vai o senhor? Tudo bem, tudo bem. E aí aconteceu que ele falou assim, olha, você está escalado para fazer quinta-feira à noite no Maracanã, Santos e América. Como é que você quer a passagem? Falei, caramba, e agora, hein? Eu estou aqui no Jogo Aberto. O senhor faz o seguinte, acho que mais prático é eu sair de Curitiba de avião, na quinta-feira de manhã, tá certo? Tudo bem. Passei detalhes. Eu não tinha carteira de identidade. A gente não tinha carteira de identidade. Comecei a buscar carteira de identidade depois. Como meu sogro jogava xadrez no clube de xadrez e na seleção de Blumenau, e tinha um outro enxadrista que era presidente no clube de maçonaria, eles falaram, olha, vamos fazer o seguinte, você vai a Curitiba, nós te levamos na polícia rodoviária, você vai pegar o ônibus da Penha lá, já comprou uma passagem, eles vão te pegar na polícia rodoviária, na BR,
você vai dorme lá no hotel, lá no centro de Curitiba, era o Hotel Plaza, na Boca Maldita, e depois de manhã você pega, vai no tal endereço lá, que tem uma pessoa que vai te levar no aeroporto Afonso Pena. E foi o que aconteceu. Essa pessoa era também da maçonaria de Curitiba, me levou no aeroporto Afonso Pena, e, curiosamente, né, a estrada que dava para o aeroporto não tinha calçamento, era chão batido, 1972. E eu acabei chegando no aeroporto e ele teve que assinar por mim, se responsabilizando por mim, porque eu não tinha carteira de identidade. Peguei o voo e qual não foi a minha alegria, esse voo Eletra, da Varig, São Paulo, Curitiba-São Paulo, estava a delegação do Clube de Regatas Flamengo do Rio de Janeiro, com Zico e companhia, Jorge Cury, Valdir Amaral, João Saldanha, Dolcei Camargo, Lenin Menezes, Washington Rodrigues, os caras que eu ouvia sempre. Eles tinham feito o jogo na quarta-feira em Curitiba, que o Curitiba ganhou do Flamengo por 2-1. Desço em Congonhas, tinha que ir até a rádio, até a Jovem Pan. Peguei um táxi, fui na Jovem Pan, era ali no aeroporto, na Miruna, me apresentei lá para o seu Narciso Vernizzi, ele me deu a passagem para ir ao Rio, do Rio voltar via São Paulo, para ir a Navegantes, em Santa Catarina, lá próximo a Itajaí. E a verba. Eu peguei o avião e fui. Tinha um cidadão sentado no corredor, o avião era um Irondelli, chacoalhava pouco, viu, da ponte aérea. Era 2h da tarde, 1h30 da tarde. E tinha um cidadão no meu lado, assim, terno e gravata, muito bem alinhado, não sabia quem era. E aí, chega no aeroporto, Santos Dumont foi conferir a passagem de volta para o dia seguinte. Esse cidadão também estava lá. Aí fui para o hotel, Flórida Hotel, onde Fausto Silva, Paulo Tavalha foram me recepcionar. Faustão, com aquelas brincadeiras dele, tá, já me colocou bem à vontade. E à noite fomos fazer o jogo. Se juntou à equipe o Israel Gimpel, Paulo Tavalha era o operador, o Fausto Silva e Israel Gimpel nas reportagens, e, de repente, aparece aquele cidadão de terno e gravata lá. Quem era? Orlando Duarte, o Eclético. Eu transmiti a partida, o Santos ganhou por 2-0, e nesse jogo, que era uma quinta-feira à noite, o Narciso Vernizzi não foi o plantão esportivo, foi Milton Villegas Parron. Eu contei outra história, outro dia eu falei para o Parron, lembra disso aí? Ele falou assim, pô, é verdade, cara. E aí foi indo. Voltei no dia seguinte para continuar a cobertura dos Jogos Abertos em Santa Catarina, em Itajaí, e quando estou no aeroporto de Santos Dumont, eu embarquei no aeroporto de Santos Dumont, último lugar lá no avião, e aí está aparecendo uma senhora baixinha, sentou no meu lado, Regina Duarte. Aí fomos batendo um papo, né? Porque eu era de Blumenau, falei da Vera Fischer, que a gente conhecia da juventude, aquele negócio todo. São duas coisinhas que eu queria, dentro do esquema de interferir de vez em quando. Você falou bem no começo que a emissora, ou que no campo só havia 2 linhas telefônicas. O ouvinte, o nosso espectador, ou quem nos acompanha, talvez não saiba como é que se processavam as coisas. Era aquela famosa LP, que não era o disco de vinil, mas era uma linha permanente ou uma linha privativa, em que não tinha, as duas pontas eram ligadas na cabine de locução, de transmissão do campo, e a outra ponta estava na técnica de som, né? Eventualmente aparecia lá um discar, né, uma linha cruzada, alguma coisa assim no meio da transmissão, mas era uma linha física, né? Não era digital, como é hoje, claro, era uma linha analógica, normal, que passava por ela tudo, como em algumas outras emissoras, até música era transmitido por linha telefônica. Então, era só para deixar, para esclarecer. Aí, outra coisa, muita gente que se lembra do nome do nosso querido Narciso Vernizzi vai se lembrar do Homem do Tempo da Jovem Pan. Mas, antes disso, foi muito bom você tocar no assunto, ele foi um grande e super marcante plantão esportivo. Prossiga. Verdade. Bom, aí a questão da linha física é o seguinte. O Blumenau tinha 3 emissoras que transmitiam futebol. Rádio Nereu Ramos, Rádio Clube, PRC4, uma das mais antigas, PRC4, ainda em atividade, mais antigas do Brasil.
acho que mais de 60 anos já, no ar, e a Rádio Alvorada, que eu depois fui trabalhar. Como só tinha duas linhas, uma física e outra era a linha alta que eles falavam assim, essa passa pela linha do trem. Era um ruído terrível. E tinha muitos jogos que você, dia de semana, por exemplo, Campeonato Catarinense, você não tinha condições de fazer o jogo à tarde, porque não tinha disponibilidade. Tanto é verdade que, numa determinada ocasião, ia jogar um time de Blumenau em Lages, Santa Catarina, contra o Guarani de Lages. Acho que era o Guarani Blumenau contra o Guarani de Lages. E eu, como adorava a rádio, tinha uma rádio grande, valvulada, eu morava num lugar alto no bairro de Blumenau, eu sintonizava sempre o esporte da Rádio Clube de Lages. E aí cheguei para o Lazinho e falei assim, seu Lazinho, a gente pode fazer esse jogo aí. Ele falou, como, filho, não tem linha? Aí expliquei para ele o que. Ele falou assim, mas não tem telefone na tua casa? Eu falei assim, levamos a unidade de frequência modulada, se autorizar, vamos com antecedência, vamos testar se o som chega na rádio, testamos. Eu fiz a abertura da jornada, ele tinha ligado para o diretor da rádio, lá, que era amigo dele, Jofre Cabral e Silva, e o Camargo Filho, já falecido, disse assim, conosco, rádio Nereu Ramos em Blumenau, e mandou bala. E eu botei o microfone na frente do alto-falante, que não tinha outro jeito, mas transmitindo. Aí peguei aqueles Mitsubishi rádio, lá no intervalo, a mulher fez um lanche, estava eu, o motorista, seu Braulino, o homem do cupim, como era conhecido. E aí eu fui no jardim, falei, deixa eu ver o que as outras rádios estão fazendo. A Rádio Clube de Blumenau estava tocando música. Cheguei na Rádio Alvorada. Pô, tá a mesma transmissão nossa? Falei, caramba, mas os caras não estão nem anunciando a Rádio Alvorada, como é que tá a mesma transmissão? Como é que os caras captaram a Rádio Alvorada? Eu estou captando pelo rádio. Aí, madreiramente, eu passei a mão, o anúncio era o mesmo, Hermes Macedo, das lojas famosas da cidade. Passei a mão no microfone, falei assim, esta é uma transmissão da Rádio Nereu Ramos em cadeia com a Rádio Clube de Lages. Infelizmente, é uma emissora que está copiando, usando o nosso som sem autorização. Foi tudo pro ar na rádio lá. Então era complicado. Mas voltando a Jovem Pan. Feita essa primeira transmissão, segunda, na verdade, a primeira era só posto, eu voltei para os Jogos Abertos e passaram-se alguns dias, o Vini Gonza me liga, escuta, tá aí na Varig, em Blumenau, a passagem para você pegar o voo em Navegantes, você vai transmitir Vasco da Gama e Portuguesa em São Januário. Lá fui eu. Eu, Leônidas da Silva, Silvio Luiz e Israel Gifel. E transmiti o jogo. Voltei domingo, encontrei, passaram-se mais uns dias, liga o Vini. Olha, você vai transmitir sábado Santos e Portuguesa de Desportes no Pacaembu. Falei, opa, clássico já, pô. E cheguei na sexta-feira em São Paulo, à tarde, fui direto para a Jovem Pan. Aí o Faustão produzia o show de bola, que ia ao ar das 8h30 às 9 da noite. O Vini Gonzalo era o chefe da equipe. Aí o Faustão me chamou e falou assim, vem apresentar o programa comigo. Pô, apresentar o programa com você? Era noticiário de ponto a ponto. A gente lia, né? Um lia assim, Corinthians joga amanhã contra o Palmeiras no Palestra Itália. O outro falava assim, o jogo começa às 16 horas, com a arbitragem está... E fizemos o programa. Quando terminou o programa, o Vini estava lá fora, ele falou assim, vamos jantar. E aí Vini Gonza e eu fomos no Dinhos Place da Avenida Morumbi, que não existe mais. E ainda eu estava hospedado no Hotel Cores, na frente do aeroporto de Congonhas. O Fausto foi me pegar no sábado pela manhã, eu não tinha almoçado, eu tinha tomado café, eu falei assim, vamos almoçar? Não, a gente come um sandubaço lá no Pacaembu. Aí entramos no Pacaembu lá, e o Faustão comendo lá uns 3, 4 cachorro-quente, e eu comi uns 2, ele tomando umas 3, 4 Coca-Cola, eu devo ter tomado 1 ou 2, subi para transmitir o jogo. O comentarista seria Otávio Muniz. Os repórteres, João Bosco e não lembro se era o Cândido Garcia, alguma coisa assim. Você está falando Otávio Pai, não? Otávio Pai, Leandro Bruno. Aliás, essa história é gozada. Um dia eu estou na redação da PAN, depois de ter sido contratado, era a sala do Randall Juliano, que a gente produzia o programa lá. Aquele prédio antigo. Se você era do prédio, subia a escada, virava à direita, à esquerda tinha aquela sala enorme do jornalismo, onde o Fernando Vieira de Mello deitava e rolava. E à direita
tinha primeiro uma sala do seu Tuta, depois a sala da departamento com a dona Olga San Girardi, que cuidava da assistência social, e depois uma sala do mesmo tamanho do Randall Juliano. E um dia eu estou lá, sentado lá preparando o programa, lendo alguma coisa, entra um cidadão de cabelos grisalhos, falou assim: boa tarde, meu jovem, Geraldo José de Almeida. E aí, me apresentei, ele falou: tenho te acompanhado, você tem futuro. Nesse ínterim aparece um rapaz para entregar, botar as cartas na mesa, e eu olhei assim, falei: pô, mas chamei, vem cá, não tem nenhum Leandro Bruno aqui. Aí o Geraldo José de Almeida falou assim: tem sim. Puxa, não sabia. É o Otávio Muniz. Não é Leandro Bruno, era o Otávio Muniz pai, claro. E aí, o que aconteceu? Eu não sei se eu tremi ou não. No Pacaembu a gente transmitia ali fora, você deve lembrar, num posto separado, numa descida, numa escada de um lado, a Jovem Pan, do outro lado, depois das cabines da Bandeirantes. Eu abri a jornada. E o plantão, não sei se era o Narciso, quem era o plantão, o Milton Pão, acho que era o Narciso. E tinha nesse mesmo horário uma tomada de tempos das 24 horas de Interlagos com Wilson Fittipaldi e o Barão. Aí entrou o Bento de Oliveira e falou assim: escuta, você chama lá o Wilson Fittipaldi lá. Chamei o Wilson Fittipaldi, entrou várias vezes, tá, beleza, pão. Aí deram as escalações do time, o Faustão, era o Faustão e o João Bosco, agora recordo. Deram a escalação, o Otávio Muniz está comentando, aí olha assim, tinha um cidadão atrás do Otávio Muniz, de chapéuzaço, para o oeste, era o Randall Juliano, meu amigão, saudade do Randall, meu Deus. Fizemos grandes viagens. E aí entram as duas equipes em campo. Você não imagina o que aconteceu. Caiu o mundo em São Paulo. O que choveu na hora, no tobogã. Hoje tem a escada que desce no fim do tobogã, lá embaixo, no último degrau, tem a escada que dá acesso à parte de baixo. Mas naquela época não, era a parede, fechada. A molecada de tanta água que parou ali, tinha os guris que saltavam e mergulhavam ali. Resultado, não teve jogo. O jogo foi transferido. Os portugueses do Santos já estavam no gramado. Saíram correndo. Aí ficou para as 10 horas da manhã, 10h30 da manhã de domingo. Eu voltei para o hotel, o pessoal me levou no hotel, só que aí a rádio não transmitiria e não transmitiu o jogo por causa do projeto Minas. O projeto... Minha transmissão foi dia 12 de outubro, aquele posto que fiz em o jogo de São Paulo e São Paulo. Aí, só completando, Marioca, final de novembro, me ligou o Vini e falou assim: olha, o Tuta está te oferecendo tanto para você vir como terceiro locutor da rádio. Eu falei: mas não dá para aumentar um pouquinho mais, não? Era o dobro do que eu ganhava em Curitiba, em Blumenau, mas tudo bem. Acabei aceitando e fui para São Paulo dia 1º de janeiro de 1973, quando eu comecei oficialmente como funcionário da Rádio Jovem Pan de São Paulo. Eu apresentava todo dia, produzia o show de bola, já em seguida comecei a transmitir uns jogos, e foi. Até que em fevereiro consegui alugar uma casa na Avenida Macuco 299, em Moema, para trazer a família. Essa é uma parte da história. A história é longa, viu? Se você bobear, eu fico aqui contigo até amanhã para contar a história. Não, ainda tem uns 15 minutos para ouvir as suas histórias e saber o que é que você está fazendo hoje. Mas a pequena intervenção que eu ia fazer naquele momento, cada vez que você cita alguma coisa, me traz à memória outros momentos. Né? Quando você falou daquele senhor elegante, o senhor Orlando Duarte, que nos deixou recentemente, em 2020, foi um grande nome do esporte, foi um grande comentarista. Na TV Cultura, ele foi chefe do departamento esportivo e fez um trabalho muito brilhante ao lado do seu inseparável companheiro Luiz Noriega, e de um time muito bem montado, mas, enfim, são coisas que a gente vai lembrando. E ele marcou época também na Jovem Pan. Né? Verdade, verdade. Bom, para aproveitar os 15 minutos que me restam, é o seguinte: aí da Jovem Pan, comecei a transmitir jogos, fazer programas, participei da cobertura do Carnaval de 73 do Rio de Janeiro, e lá em 73 recebi um telefonema de um cidadão chamado Altair Carlos, que era de Blumenau, que trabalhava na Voz da Alemanha. Ele falou assim: escuta,
Você pode me trazer uma fita? Eu estou aqui na casa da irmã, aqui na Vila Mariana. A Voz da Alemanha quer contratar um locutor para transmissão em língua portuguesa da Copa do Mundo de 74. Eu fui lá, levei, fui aprovado, e aí cheguei para o seu Tuta, é o seguinte, ó, tem isso, eles vão me pagar hotel, diária e mais um cachê. Ele falou, não, eu te dou um cachê também, vai fazer pelas duas. E aí a Jovem Pan pediu, nos jogos que eu transmiti todos os jogos da Alemanha. E transmiti a final também, e só transmiti um jogo do Brasil, que foi exatamente só pela Rádio Voz da Alemanha, quando o Brasil perdeu para a Polônia. E o jogo final eu transmiti só pela Voz da Alemanha. Os outros jogos, todos pela Jovem Pan e pela Rádio Voz da Alemanha. A mesma transmissão em língua portuguesa, com 2 microfones, um acoplado e outro de mão. A da Voz da Alemanha, o som ia para o estúdio, não era ao vivo. Eles editavam os 60 melhores minutos da partida e apresentavam na resenha da Copa às 10 da noite. E eu transmiti todos os jogos. Aliás, único locutor brasileiro ao lado de Cláudio Karsug, presente em Hamburgo, no jogo em que a Alemanha Ocidental derrotou a Alemanha Oriental, aliás, a Alemanha Oriental derrotou a Alemanha Ocidental por 1-0, e o pessoal que veio da Alemanha Oriental de trem, os 50 caras fugiram e não retornaram para a Alemanha Oriental. Esse detalhe, fiz a Copa do Mundo. Depois 78 Copa do Mundo, 82 Copa do Mundo, 86 Copa do Mundo, 90 na Tupi, porque em 89 eu acabei sendo contratado pelo Barbosa Filho para assumir esporte da Rádio Tupi. Não era 1040, era 1150. Formou-se a Rede Brasileira dos Esportes. Na Copa do Mundo de 90, foram colocados em cadeia conosco 202 emissoras brasileiras. 202. Comando Tupi, São Paulo, Tamoio, Rio, Clube de Pernambuco. O Brasil acompanhou a gente. E não tinha internet, não tinha nada. Era Embratel. Mas isso para dizer a vocês o seguinte, depois de eu sair, vim para Blumenau, voltei para a Jovem Pan, saí da Jovem Pan, voltei para São Paulo em 2002, vim para Curitiba, contratado em 94. Depois de 2002, voltei para São Paulo para a Rádio News. O Paulo Abreu inventou a Rádio News, que hoje é Super Rádio, já era Tupi. Durou um ano e pouco só, Barbosa Filho adoeceu, depois acabou falecendo, acabou o futebol, voltei para Curitiba, trabalhei na Globo, no CBN. Na sequência, recebi um convite em 2008 para trabalhar na Rádio Record de São Paulo. E acabei indo a São Paulo, acertei o contrato com a Rádio Record, fizemos um belo trabalho, a Rádio Record estava em terceiro lugar no geral, depois de, tanto no futebol como na programação normal, tinha Gil Gomes, tinha grandes nomes ainda do rádio na época, em 2009. E aí passou, depois de 3, 4 meses, passamos a dividir o o segundo lugar com uma emissora, pertinho do primeiro lugar. Aí apareceu um Bispo Rodrigues, que resolveu acabar com tudo na rádio, queria fazer um vitrolão. Mandaram embora 8 pessoas mais profissionais, nós ficamos fazendo futebol até final de dezembro de 2009, quando eles arrendaram o prefixo para a Rádio Transamérica fazer futebol. Aí eu fiquei mais um tempo em São Paulo, fiquei trabalhando 2 anos como free no Sport TV, voltei para Curitiba, e aí a família até falou assim, chega, né? Você já deu o que tinha que dar agora. Mas aí em 2016 eu voltei a transmitir aqui com o Capitão Hidalgo, retomamos o futebol na Rádio Cidade, que na época era a Rádio Globo, que tinha aqui a Globo e a CBN do mesmo grupo, e a Band News do mesmo grupo, e a PD Bandeirantes do grupo J. Marucelli. E começamos a fazer todos os jogos. As eliminatórias do Brasil, nós fizemos todos os jogos. 2016, única rádio com locutor presente, nós e a Itatiaia, presente na Arena Pernambuco para fazer Brasil 2, Uruguai 2, Rádio Cidade de Curitiba. Debara Nuzetti, Capitão Hidalgo e Osíris Nadal. E a Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, o Milton Naves e um repórter do Rio, que fazia para várias rádios. A Globo estava só com o Zupac, não tinha nenhuma rádio no estado, só nós. Bom, aí fizemos todos os jogos dentro do Brasil das eliminatórias da Copa. O que aconteceu em 2019, 2018, final de 2017, a rádio voltou a encampar a ideia de rádio CBN. Então era AM, FM, mandaram embora um monte de gente na Rádio Globo, o futebol como era terceirizado, nós ficamos, e eu fui ficando, até exatamente dia 15 de março de 2020, quando transmiti a última partida, Curitiba 4, Atlético Paranaense 0,
jogo de encerramento do primeiro turno do Campeonato Paranaense, já sem público nos estádios. Depois só lives. Eu quero dizer a vocês o seguinte, essa possibilidade que eu tive de ser narrador esportivo me deu a ocasião de conhecer 32 países. Estive nos Jogos Olímpicos de 88 pela Jovem Pan na Coreia, depois voltei em 97 para o amistoso Brasil e Coreia, fui ao Japão, estive nos Estados Unidos várias vezes, na Europa, fui 11 vezes à Europa. Me sinto feliz. E falar que realizado, isso é uma palavra acho que nem cabe bem para nós, e continuamos ainda em atividade. Embora eu não esteja transmitindo, até porque a pandemia não permite que eu saia de casa, apenas para fazer para cumprir as necessidades de farmácia, supermercado, sacolão, abastecer o carro e essas coisas. Mas eu estou fora do rádio. Eu estou, pelo menos por enquanto, né? Enquanto eu perdurar a pandemia. Quem sabe eu volto. Eu não confesso a vocês que pela atualidade do rádio no Brasil, pela atualidade, da forma como se transmite futebol, eu estou muito triste. Porque eu sou da época que se transmitia o jogo, que se narrava o jogo. O narrador, eu cognominei de vendedor de ilusões. Porque você narrava o jogo, não tinha televisão. E o cara estava ouvindo em casa, quando eu dizia assim, vai começar, eu falava assim, são 16 horas aqui em São Paulo. Vai começar a partida do Pacaembu, Corinthians e São Paulo. O Corinthians à esquerda das cabines de rádio, o goleiro Valdir Pérez no gol, fica para os portões monumentais, o goleiro do Corinthians para o gol da direita, que fica para o tobogã. Atenção, Brasil, apita o árbitro. Como eu estava dizendo onde cada time jogaria no primeiro tempo, e eu sempre fui descrever os lances, narrar, dizer assim, desceu o Corinthians pela meia direita, a bola solta na ponta, descrevia onde é que estava a bola e não errava o nome de jogador. Nunca errei nome de jogador nos bons tempos do Rádio de São Paulo. Depois as coisas foram se modificando, até porque hoje tem jogador atuando com a camisa 89. Antes era de 1 a 11. Você decorava facilmente. E quando não dava para ver o número da camisa, você decorava a imagem, a forma do cara correr. Eu vou contar uma história rapidinha aqui. Em 1964, 65, um jogo em Blumenau, a iluminação era muito ruim no sábado à noite, num jogo. E lá do outro lado, tinha um jogador do Olímpico com a bola. Não dava para ver quem era, mas eu sabia quem era. Pela forma de correr, pela forma de andar. Então, essas coisas a gente guarda com saudade. Mas, realizado em rádio, eu seria, vou falar com toda a sinceridade, eu seria realizado em rádio se em 1985 não tivesse acontecido o que aconteceu. O José Silvério tinha saído da Jovem Pan em julho, agosto, o Sport, a PAN nunca pagava o Ibope, estava em quarto lugar, e foi para a Bandeirantes. Eu assumi a titularidade. O seu Tuta me chamou e falou assim, olha, filha da garganta aí, você vai transmitir todo dia. Teve semana que eu transmiti quarta, quinta, sábado e domingo. E o que aconteceu? Na final do Campeonato Paulista, São Paulo, 3 portugueses ali, Desportos 1, que eu narrei, foi um show. Nós tivemos até helicóptero com um repórter dando informações do trânsito. Foi um show de cobertura. Na segunda-feira, chego na rádio, Silvério está voltando. Falei, tudo bem, fui falar com o seu Tuta. Ele está voltando por exigência do patrocinador, não sei o que. Aqueles papos que chefe de equipe sempre faz. E eu virei segundo locutor. Mas antes do fim do ano, recebi primeiro uma ligação do Osmar Santos. Fomos almoçar, Osmar Santos, Cândido Garcia e eu, no restaurante na Rua Lagoas, em que o Osmar falou assim, eu quero levar vocês para a Globo comigo. Mas eu dependo, quanto é que vocês querem? Eu quero isso, Cândido, eu quero aquilo. Tudo bem. Anotou, falou assim, eu dependo da autorização do Rio de Janeiro. E a autorização do Rio, não houve essa autorização. E a gente também não negociou a diminuição de salário, nada disso. Passaram-se os dias, ligou. Aliás, o Osmar falou assim, pô, cara, tiraram você como titular, vocês dividiram o primeiro lugar na audiência do futebol com não sei se era com a Globo, com a Bandeirantes, no Ibope, que a PAN não assinava. E aí, em seguida, ligou Darcy Reis. Ligou na minha casa. Nem que fosse hoje, minha mulher atendeu e falou, olha, o senhor acho que é da Rádio Bandeirantes, o senhor Darcy Reis quer falar contigo. Fui atender, tá, batemos um papo, tá, falar, olha, eu quero que você venha aqui para o lugar do Silvério. Preciso saber quanto é que você quer, tá? Eu fiz o mesmo salário que tinha pedido para a Globo, pedi para a Bandeirantes.
E aí o Garcia me ligou 2 dias depois e falou assim, olha, eu não consegui tudo aquilo, mas eu consegui X, que é um pouco menos, só que como salário em carteira, você será um maior salário, maior do que o do Fiore. O Fiore tem menos em carteira, ganha muito mais por causa das comissões e coisa e tal, e eu acabei não acertando. Essa é a tristeza que eu tenho, poderia ter ido primeiro, me tiraram da condição de titular, eu aguentei o repuxo, continuei lá como segundo locutor. Aliás, em 77, quando Osmar Santos saiu para a Rádio Globo, o segundo locutor da Jovem Pan era Edemar Anuzete. José Silvério, o terceiro. Nada contra o Silvério. Houve uma preferência pelo Silvério e eu tive que aceitar. Mas é isso, basicamente, uma história que começou em 1964 no rádio. E parou no rádio por causa da pandemia, está voltando aí com as lives, enfim, trazendo pessoas importantes, colegas que trabalharam comigo. A alegria de poder falar de rádio é uma alegria muito grande, porque eu adoro o rádio. Adoro o rádio. Eu sempre dormia com o rádio ligado ao meu lado, Transglobe, ficava até de madrugada acompanhando a programação, não só do rádio de São Paulo. Eu acompanhava Júlio Rosenberg, quando morava em São Paulo, acompanhava Júlio Rosenberg na rádio Gaúcha de Porto Alegre. Ele tinha um programa, acho que era da meia-noite, 1h da manhã, até as 4 da manhã. Eu ficava até as 4 da manhã ouvindo, era gostoso de ouvir. Ele falava assim, tinha uma chamada gravada pelo Roberto Carlos, que dizia assim, meu amigo Júlio Rosenberg! Fantástico, eu sou um cara de rádio. Nasci em uma família de classe média, vou morrer como pessoa de classe média, mas muito feliz por tudo que Deus me proporcionou, meu caro Luiz Fernando Marioca. Eu queria fazer só uma perguntinha, que ainda nos restam 2 minutos. Eu achei incrível a sua memória de relembrar não só das datas, que eu acho importantes para esse documento que nós estamos escrevendo, gravando e deixando para a posteridade, mas você se lembrar de jogos com os seus resultados é uma coisa, não é mole, não. Não tem Google para Edemar, não. Mas o que eu queria saber é o seguinte, como é para alguém que, como você, passou por todas aquelas fases, que a gente conheceu bem, muitas vezes os repórteres, na época do Orelhão, tiveram que fazer transmissão com moedinhas. Muitas vezes vocês carregaram equipamentos pesadíssimos, como os Motorola, dentro de campo para fazer reportagem, etc, etc. Como é sentar-se hoje diante de uma televisão, no estúdio, ligar uma câmerazinha que mostra o que é que você está fazendo sentado comodamente e transmitir um jogo off-tube? O que representa isso para o narrador que já fez todas as coisas em loco? Péssimo, péssimo, porque você não tem a visibilidade do que está acontecendo no estádio de futebol. No estádio você vê tudo. Na televisão você vê o jogador com a bola, vê a bola só. Isso é péssimo. Mas virou moda, né? Vamos fazer o quê? Aliás, você falou um negócio de equipamento, vou aproveitar mais uns segundinhos. Em 1965, quando o Olímpico foi campeão catarinense, em seguida foi jogar em Porto União, União da Vitória, Porto União, num sábado e num domingo. E aí houve um problema no ônibus, ficou atolado na rodovia e só um trator tirou no sábado e nós chegamos ao meio-dia na cidade, onde ia ter o jogo à tarde. Eu me hospedei, comi alguma telefônica, me identifiquei, falei, olha, eu sou da Rádio Nereu Ramos e eu queria saber onde é que está a minha linha instalada aí para o jogo. O cara falou o seguinte, ó, ela está lá no poste tal, número tal. No poste? O senhor tem que pegar uma escada e... Aí eu cheguei no estádio, arrumei uma escada, subi no poste de luz, a sorte que eu levava uma extensão de 150 metros de cabo, liguei, joguei por cima do muro, atravessei o muro, cheguei no estádio e transmiti o jogo. E para finalizar, meu comentarista era um padre da cidade que mandava na cidade de Porto União. Não lembro o nome do padre. Foi um espetáculo fantástico. Coisas maravilhosas, viu, Marioca? Você carregava também aquelas garrinhas para colocar, tirava o bocal do telefone, colocava as 2 garrinhas para fazer eventuais transmissões de um telefone pessoal, particular ou de algum amigo? É verdade, eu fazia isso, aliás, fiz em 2003, eu fui fazer
pela Rádio News a partida Brasil-Colômbia em Barranquilha e ficava mais barato pedir um telefone. Aí eu tive que conectar realmente o telefone, a rádio me ligou, conectou, não tinha esse negócio de 4 fios. Hoje tem timeline e não tem a mesma qualidade. O som do futebol é diferente no FM como era no AM. Eu vejo isso uma tecnologia avançada, porém, não faz muito o meu gosto, não. É uma diferença muito grande. Eu cansei de fazer isso aí. Cansei de fazer isso aí que você está falando, viu? O digital tem as suas vantagens, mas tem as suas desvantagens também. Do mesmo jeito que a gente fala, se você colocar um LP no seu picape, na sua vitrola, com aquela agulhinha tradicional Stanton, e seja ele um Garrard ou o que for, você ouve coisas naquele sulco do disco que a música digital, que o CD, não consegue passar, porque ele é flat. Ele é um sim, um não. Então, não tem jeito. Edemar, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pela sua amizade de sempre, de muitos anos, inclusive. E nós vamos voltar a conversar, se Deus quiser, numa outra oportunidade, para contar outras histórias e para a gente falar um pouquinho mais desse seu trabalho na internet, que também é grande, é ao vivo. Ou seja, as pessoas que quiserem, é só entrar no canal do Edemar Anuzek no Facebook e podem acompanhar suas transmissões, suas discussões, suas mesas quadradas, redondas e retangulares com um time da pesada aí também. Obrigado, viu, Edemar? Obrigado a você, um grande abraço, sucesso. Vozes do Brasil já é sucesso, graças a Luiz Fernando Mariola. Obrigado, querido. Obrigado, amigo. Nós estamos aqui encerrando mais um episódio com muita alegria, porque saímos um pouquinho da rádio musical e fomos para o campo para saber como é que se faz, como é que se fazia e como vai ser daqui a algum tempo, nesse rádio centenário, uma transmissão de jogo de futebol, que é uma coisa que nunca saiu da grade, nem das emissoras especializadas, e muito menos da nossa vontade de acompanhar o nosso time ou a nossa seleção. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. No canal do YouTube, que tem o nome do Luiz Fernando Malhoca, você vai encontrar a série toda que está à sua disposição e outros programas que foram gravados contando um pouco da história do rádio. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, pela sua audiência, como diria o Faustão, já que ele foi citado aqui, é o mesmo Faustão da Globo que o Edemar citou. Um grande abraço e até breve.